Vamos, Márcio Rocha está lá com a gente? Exatamente. Tudo bem, Márcio? Boa tarde. Oi, Márcio. Mais discussão aí na propaganda eleitoral, né, cara? Você viu? Estão acusando aí algumas rádios de terem suprimido, por exemplo, a propaganda do presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde a você, bem-vindo. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Essa é a alegação, da Coligação pelo Bem do Brasil, que apoia exatamente a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e que tem até o fim da tarde desta terça-feira para apresentar essas provas das denúncias, sobre essas inserções de rádio, que essas denúncias foram divulgadas nesta segunda-feira. Inclusive, uma entrevista coletiva foi chamada às pressas pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Inclusive, não houve aquele, a gente está acostumado, a gente é jornalista, não houve aquele aviso de pauta. Ele anunciou pelo Twitter oficial dele que estava chamando jornalistas para apresentar um fato gravíssimo em frente ao Palácio da Alvorada, e a gente foi lá para saber que fato grave é esse. Segundo ele, os 154 mil inserções de 30 segundos da campanha de Bolsonaro não foram vinculadas pelas emissoras do país nas últimas 2 semanas, justamente na disputa do segundo turno. E ainda de acordo com o ministro, somente nos estados da região Nordeste foram pelo menos 29 mil inserções que deveriam ter sido veiculadas, mas que não foram. E aí eles ajuizaram uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, e nessa ação eles pedem também que a campanha adversária, no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, seja suspensa. A campanha, as inserções de rádio, não é para acabar com a campanha, não. Isso é para suspender as inserções de rádio do petista Luiz Inácio Lula da Silva. E aí ontem mesmo, poucos minutos depois de ter divulgado essa ação para a imprensa, não foram menos de 40 minutos depois, o ministro Alexandre de Moraes já tinha despachado nesse processo, que deu um prazo de 24 horas para a campanha do presidente Jair Bolsonaro fornecer aí mais informações sobre o assunto. E nesse documento, nesse despacho, Alexandre de Moraes afirmou que as acusações são muito graves, mas que não foram acompanhadas de qualquer prova ou de documento sério anexado nesse processo, e afirmou que, caso as denúncias não sejam provadas, a coligação do presidente pode ser enquadrada por crime eleitoral. O ministro ainda afirmou que o pedido se limitou a apresentar um suposto e, abre aspas, apócrifo relatório de vinculações em rádio que teria sido gerado por uma empresa de Santa Catarina chamada Audiência Brasil Tecnologia. E, além disso, o pedido não trouxe qualquer indicação de rádios, dias ou horários em que não teriam sido vinculadas essas inserções, nem apresentou também a metodologia ou fundamentação de como chegou a essa conclusão. Então agora a gente espera que a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresente essas informações, tem até o final da tarde de hoje, e aí depois a gente vai saber qual vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes e também do TSE, em relação a esse caso, que é um caso bastante grave, Joel? Com certeza. E um outro caso de Brasília também, que foi destaque hoje, é o fato do STF ter referendado mesmo o que foi decidido pelo TSE em relação ao combate às notícias falsas, em relação a dar poder de polícia para o próprio TSE. Ele próprio deu esse poder, algo totalmente contestável, porque nós temos um trâmite legal, judicial, bem estabelecido no Brasil, e tudo é dividido no âmbito policial, na investigação que é feita não somente pela polícia, mas pelo Ministério Público, e logo depois de oferecida e aceita a denúncia, no âmbito judicial mesmo. E isso está sendo cortado pela decisão do TSE em ter esse poder de polícia, em se dar esse próprio poder de polícia, em retirar, por exemplo, exigir a retirada de determinados materiais em questão de horas. 2 horas no máximo, no dia da eleição, 1 hora no máximo, E isso foi aprovado pela Suprema Corte, ou seja, isso já está valendo. Uma decisão também que deu o que falar por aí, Márcio? Deu sim. O Supremo, Joel, ele formou maioria alguns ministros ainda precisam votar, quer dizer, a gente sabe que o resultado, mas ainda o resultado não é oficial, exatamente porque ainda faltam alguns ministros para apresentar a oposição deles em relação à decisão do ministro Edson Fachin, que negou esse pedido da Procuradoria-Geral da República, que queria barrar essa resolução que foi aprovada pelo TSE sobre a retirada de fake news das redes sociais. Agora, a última vez que eu olhei o placar, estava 7-0 a favor da manutenção dessa resolução. A PGR, o ministro Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, classificou de censura prévia
essa medida. Não há voto, no voto de Edson Fachin, ele destacou que não há inconstitucionalidade nessa resolução e que a norma não proíbe qualquer discurso, apenas aqueles que atinjam de falsidade, atinjam o processo eleitoral através de falsidade. E aí ele foi seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, que seguiram o mesmo entendimento. Esse julgamento, inclusive, ocorre no plenário virtual da Corte, então a gente deve ter o resultado ainda hoje, a qualquer momento. E a nova norma do TSE, só para a gente explicar, simplifica o processo de remoção dos conteúdos falsos, segundo o TSE, que reduz aí o prazo para as plataformas digitais tirar do ar e proíbe também a vinculação de propagandas eleitorais nas redes sociais às vésperas do dia da votação. E essas decisões podem ser estendidas, quando a publicação retirada tiver sido replicada. Então, a gente espera também esse final desse julgamento do plenário virtual, que pode acontecer a qualquer momento, mas a gente já sabe que a resolução do TSE vai ser mantida, porque já tem maioria no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O problema disso tudo é deixar a decisão nas mãos do TSE apenas. É uma discussão tão séria que ela teria que ser tratada por outras frentes, como polícia, como Ministério Público. Quando você deixa a decisão somente em uma ala, isso é preocupante. Por isso que há uma preocupação grande em cima disso. Márcio, muito obrigado, viu? Um abração para você, querido. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até logo.